1,14. Nós vamos encerrar esse mês falando sobre o Evangelho de Deus. Essa é a nossa última lição mesmo. Nós vamos encerrar essa série de meditações. Aí no futuro a gente retoma. Achei mais uma. Segunda, nós vamos falar sobre o encontro entre Paulo e Jesus. Nós falamos sobre Pedro. Na última segunda, né? Aí o Paulo deixou por último. Preparar uns estudos agora sobre o tema do Enoque. Semana que beleza. Só que aí vamos mudar um pouco a última semana daquele que mudou o mundo. Rapaz, Né? Boa noite, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo e você está na Transversal FM 105,9. Esse é o seu programa Momento com Deus. Hoje, quarta-feira, 24 de abril de 2019. Nós estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez. Sabemos que essa é uma oportunidade dada por Deus e de fato estamos felizes. Deus tem sido bondoso para conosco. E compartilhar a sua palavra tem sido uma das provas que Ele tem nos dado. Realmente estar aqui é muito bom, queremos agradecer a Ele pela sua vida, você que nos acompanha desde esse primeiro momento. Hoje nós vamos encerrar aquela série de meditações que nós estamos fazendo sobre as expressões do Evangelho. E, para fechar, nós vamos falar sobre o Evangelho de Deus. Nós vamos meditar sobre essa expressão que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo de número 14. Agora nós vamos ouvir mais um louvor, que é o tempo aí para você poder compartilhar o programa com o seu amigo ou com o seu familiar, tá certo? Então não saia daí, eu volto já já. O Evangelho de Deus, que beleza. Aí está o cerne da a origem. A origem, né? A origem. O ponto central de tudo, né? Isso dá segurança, né? Nossa, Tem como, né? É mesmo. Até tem uma situação interessante, porque a gente vai falar da origem e
para quem lê a Bíblia, né? Acho que às vezes muita gente não lê. Olá, amigo, nós estamos de volta e nós estamos muito felizes de fato nessa noite, uma noite muito agradável, devo dizer aqui, que está fazendo esse Alto de Pirapora. Nós esperamos que aí onde você esteja, onde você está nos ouvindo, também esteja assim também, tá certo? E hoje, como eu te disse, nós vamos falar sobre o Evangelho de Deus. Esta é a expressão que nós vamos refletir hoje. E está conosco o nosso irmão Edivaldo. Edivaldo, boa noite. Boa noite, Raimundo. Boa noite a todos os ouvintes. É bom estar aqui mais uma vez no programa Momento com Deus. É muito bom participar desse momento e poder compartilhar da Palavra de Deus com os ouvintes. E como sempre a gente espera contribuir para que haja crescimento, né, e maturidade cristã para a vida de todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Muito bem, Edivaldo, nós vamos fechar este mês falando sobre o Evangelho de Deus. Em off, nós conversávamos sobre que essa expressão, ela fala exatamente da origem, né? Da origem do Evangelho que conhecemos, da origem, Edivaldo, do Evangelho que nós queremos partilhar com o ouvinte. Exatamente. Né? Isso é importante nós finalizarmos com esse momento, para a gente compreender que se o Evangelho ele tem origem em Deus, isso dá segurança para a gente, né? E isso também nos ajuda a identificar o Evangelho falso, porque na verdade se as expressões que nós estudamos, né, ao todo 9 expressões, elas ficaram gravadas em nosso coração. Quando o Evangelho falso chegar, a gente identifica e rejeita, que é o que devemos fazer, né? Para tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, né? Muito bem. Então, na prática, Edivaldo, neste mês, nós, na verdade, avaliamos aquilo que é verdadeiro, graças a Deus por isso, e desta forma, além de nos alimentarmos de forma muito farta, nós estamos nos prevenindo para que quando, porventura, vier um outro evangelho, nós tenhamos condições de rejeitá-lo, certo? Com certeza. Não só condições, mas o dever e a coragem. Né? O dever e a coragem, porque eu não quero que nada falso controle minha vida, né? Eu quero que a verdade controle minha vida, né? E a verdade é o Evangelho de Deus. De Deus. De Deus. Tem que ser de Deus. Que legal, que alegria, Edivaldo. Bom, então, agora são 10 horas mais 11 minutinhos. Vamos lá, Edivaldo. Nós vamos então, que Deus nos abençoe, que abençoe você, guie você nesses 45 minutos, 50 minutos que teremos, tá certo? Para que dessa forma saiamos daqui edificados, tá certo? Para iniciarmos, nós vamos estar lendo a primeira, né, ocorrência, né, que é do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14, mas aí já aproveitamos e vamos ler o 15 também, né? A expressão está no 14, mas nós vamos ler o 15 para dar um contexto melhor para a gente. Você pode ler para nós, Raimundo? Posso. Eu estou lendo aqui, Edivaldo, na versão NVI. Ótimo. Nova versão internacional, que diz assim, ó, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós já aprendemos o significado, né, da palavra Evangelho, né? Nós já aprendemos. Então, a palavra Evangelho significa boas novas, né? E aqui, nessa tradução que você leu, fala que Jesus ele foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus, ou seja, o Evangelho de Deus, cuja origem está em Deus. Uma característica importante, logo inicialmente, desse Evangelho, cuja origem está em Deus, é que o Evangelho, quando ele é anunciado em sua pureza, em sua simplicidade, ele aproxima a pessoa de Deus e umas das outras, né? Às vezes o que a gente vê com o Evangelho falso é isso, é que ele supostamente aproxima de Deus, só que ele afasta as pessoas umas das outras, né? E na verdade essa não é uma característica do Evangelho verdadeiro, porque aproxima de Deus,
e aproxima também as pessoas umas das outras, né? Então nós vamos pensar primeiramente justamente nesse aspecto, né? Que o Evangelho, ele nos aproxima de Deus. Então, se ele tem origem em Deus, e ele está sendo comunicado como o Evangelho de Deus, ou as boas novas de Deus, isso já mostra para a gente que Deus, ele tem um interesse por nós, né? Ou seja, ele veio aqui na pessoa do seu Filho, e ele veio trazer a mensagem, cuja origem é nele mesmo, porque ele tem interesse em nós, né? Algo assim, eu diria, interessante para a gente pensar. Então, o Evangelho de Deus, ele tem sua origem em Deus, porque Deus, ele tem interesse em nós. Aliás, não fosse esse interesse, quem de nós poderia ir até ele, né? Nenhum de nós teria essa condição. Então, graças a Deus que ele se interessa pelo ser humano, né? Embora assim simples, né, parece simplista demais essa afirmação, né? O Evangelho tem origem em Deus, né? Parece algo bem simples, mas é bom lembrar, é para que a gente lembre todo o tempo que o Evangelho não tem origem humana, não tem, ele tem origem em Deus. A ideia é de Deus, né? E ele manifesta o seu interesse por nós. Então a gente pode afirmar com certeza, não é de Paulo, não é de Pedro, não é de Apolo, não é de quem quer que seja. A afirmação é: o Evangelho é de Deus. Agora, se ele tem origem em Deus, a gente também pode olhar, a gente vai fazer isso rapidamente, né? Quando foi que tudo isso começou? Quando foi que Deus teve essa ideia magnífica? Aliás, se pensa em nós, né? Enfim, a gente poderia gastar um tempo, eu diria gastar, não investir, né? Um tempo considerável só para falar sobre isso. Mas o Evangelho, ele foi prometido por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas. E isso é confirmado no próprio Novo Testamento, ou na própria Nova Aliança. Eu vou estar citando algumas escrituras, né? E seria interessante o que nos ouve anotar, para estar lendo, para estar se deliciando com a palavra de Deus, né? Em Romanos capítulo 1, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, Deus, é claro, no passado, prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então essa ideia já vem lá atrás, né? Deus, ele idealizou lá na eternidade, compartilhou com os profetas para que isso chegasse até nós. Olha o interesse dele. Nós estamos aqui conversando e Deus, ele está trabalhando a nosso favor, né? Pensando na nossa necessidade. Algo importante também é que o conteúdo desse Evangelho, ele diz respeito a Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme nós podemos observar em Romanos ainda, na mesma carta, que diz no verso 3 e 4 do capítulo 1, este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É simples. Eu creio que a maioria de nós já ouvimos isso. Mas, infelizmente, quando nós olhamos para o mundo de nossa época, o mundo religioso, nós vemos que essa mensagem simples, ela está perdida, né? Se fala do Evangelho da prosperidade, se fala... existe também a teologia do Evangelho do corpo, né? Enfatiza muito a questão do corpo. É claro, o corpo é santuário do Espírito, precisamos cuidar. Mas daí criar uma doutrina para ficar dando atenção somente a isso, não sei qual o valor real disso, né? Mas o mais importante aqui é a gente não perder a essência, né? Qual o conteúdo desse Evangelho? Ele diz a respeito de quem? Ele tem a origem em Deus. E Deus, ele deu o conteúdo
para a gente pregar. Né? Então, por que a gente inventa? Não devemos inventar, porque aí vamos além daquilo que está escrito. Né? E tudo isso tem um propósito. Né? Nada por acaso. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito assim, que Deus, ele na verdade, ele deixa o evangelho dele com o conteúdo que ele mesmo estabeleceu, que é seu Filho Jesus Cristo, para que nós tivéssemos condições de alcançar a sua graça. Através do quê? Da obediência. Em Romanos 1,5 diz assim, olha, por meio dele, Jesus, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. O que a gente acaba vendo muitas vezes, Raimundo, é que muitas pessoas, elas até compreendem que o Evangelho tem origem em Deus, elas compreendem que o conteúdo desse Evangelho é Jesus, mas aí elas querem fazer do jeito delas. Elas querem viver a vida do jeito delas. Elas querem curtir as coisas do jeito delas. Mas só que o Evangelho, quando ele chega em nossa vida, cuja origem é Deus, ele mostra o seu interesse por nós, mas ele também mostra que o seu interesse é que nós obedeçamos a sua vontade e não a nossa vontade. Né? É necessário matar o velho homem para que uma nova pessoa surja com o desejo exclusivo de fazer a vontade de Deus. Então nós fomos chamados, de uma forma bem direta, para a obediência. Então não dá para a gente, Deus pedir de um jeito e eu fazer de outro. Né? Exemplo, no final do Evangelho de Marcos, Jesus ele começou dizendo ou ensinando sobre o Evangelho de Deus. Aí ele disse, arrependam-se e creiam nas boas novas. No final do Evangelho, ele diz, pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Qual a dificuldade de entender isso? Eu pergunto. Né? Nenhuma. Então, por que eu não obedeço? Aliás, né? Muitas pessoas não obedecem porque eu quero obedecer e eu vou fazer daquele jeito. Né? Mas por que muitos ensinos dizem, não, é só levantar a mão, aceitar Jesus no coração e está tudo bem? Mas Jesus não disse isso. E se Jesus disse, onde é que ele está? Né? Essa que é a questão. Ele disse, quem crer e for batizado. Então não dá para mudar essa palavra. Não dá para mudar. E me parece que a autoridade é dele. Então, para que eu fale com autoridade, eu preciso falar o que ele falou. Né? Então, o Evangelho, ele é de Deus, tem origem em Deus. Deus mostra seu interesse por nós, através da manifestação desse Evangelho na pessoa do seu Filho, mas ele manifesta esse Evangelho com um propósito, obediência. Então não dá para ouvir e fazer do meu jeito. Eu preciso fazer do jeito dele. Então, alguém pode estar pensando, talvez aí, já que tenha lido a Escritura, né? O Evangelho é de Deus, né? Então, por que Paulo disse o meu Evangelho? E aí, Porque o Paulo falou em algumas ocasiões, se referindo ao Evangelho como o meu Evangelho. Olha que coisa interessante. Né? E eu posso citar algumas escrituras onde isso está, né? Isso daria certamente um bom estudo, viu? É mesmo? Daria um bom estudo. Por que Paulo falou o Evangelho de Deus, cuja origem está em Deus, e de repente ele diz, o meu Evangelho, né? Eu vou ler uma passagem onde ele fala isso, né? Em Romanos 2,16, ele diz assim, olha, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu Evangelho. Né? Então, agora o Evangelho é de quem? É de Deus ou é de Paulo? Né? Há uma contradição. Há uma contradição nisso? Né? Talvez alguém pense nisso. Né? Mas o Evangelho, ele é de Paulo, enquanto Paulo fala aquilo que Deus falou. Aqui, na verdade, Paulo ele está falando com a autoridade do Evangelho, e a autoridade não é de Paulo, a autoridade está naquilo que Paulo fala.
Então, quando eu falo de acordo com o que Deus falou, o Evangelho é de Deus. Mas no momento em que eu comunico, eu estou comunicando o meu Evangelho, que na verdade está em sintonia com o Evangelho de Deus. Agora, se nós olharmos bem para esse texto que acabei de ler, o que significa isso? Significa que quando eu falo aquilo que Deus falou, que é dele, né? Significa que Deus vai julgar os segredos do coração das pessoas, conforme a palavra anunciada pelo apóstolo Paulo. Então, naquele momento, é o meu Evangelho. É o Evangelho que Paulo está dizendo. Deus vai julgar conforme aquilo que eu estou ensinando. Porque aquilo que eu estou ensinando é o que Deus falou. Então, nesse sentido, nós podemos tomar posse do Evangelho, mas nós não somos a origem dele. A origem continua sendo Deus. Porque Paulo está comunicando aquilo que Deus falou. Em Romanos 16, 25 também tem essa expressão, sabe? Ele diz assim, olha, em Romanos 16, 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu Evangelho. Né? Ele diz. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. E nesse trecho, Paulo enfatiza sua mensagem anunciada, ou seja, o meu Evangelho, ele diz, e tinha como conteúdo o quê? A pregação de Jesus Cristo. Então, a pregação de Paulo sempre foi cristocêntrica. A mensagem de Paulo, ela nunca foi mudada. Então, quando ele fala o meu Evangelho, é segundo a autoridade do Evangelho, cuja origem está em Deus. Então, Deus nos deu autoridade, Rainha. Deus nos deu autoridade. Para quê? Para falar o que ele falou. E nada mais além disso. Não é determinar o que ele falou. Não é determinar o que ele tem que fazer. Não. É falar o que ele falou. Então, todas as vezes que eu falo o que Deus falou, eu estou comunicando a autoridade dele. Então, eu falo com autoridade aquilo que Deus falou. Então, nesse sentido, é o meu Evangelho. Tá bom? Em 2 Timóteo 2,8, o Paulo diz assim, olha, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Mais uma vez, não há problema nenhum. Mais uma vez, a centralidade da pregação está em Jesus Cristo. E aqui dando ênfase na sua ressurreição. Então, a pregação de hoje, cristocêntrica, está perdida. Né? O centro da mensagem é no eu determino, eu faço, eu posso. Muitas pessoas querem mandar em Deus, né? Deus, ele diz, tome posse da vida eterna, né? E é minha, a vida eterna é minha, eu posso tomar posse dessas coisas, mas não tem lugar nenhum dizendo para eu tomar posse de uma autoridade humana para determinar o que Deus tem que fazer, né? Essa é uma doutrina completamente falsa e longe daquilo que Deus ensina, né? Somos nós que nos submetemos, não Deus. Não Deus. Mas nós podemos falar com autoridade? Claro que podemos. Falar com autoridade que vem do Evangelho, cuja origem é Deus. Quando eu falo o que ele falou, eu estou falando com autoridade. Mas sempre dando ênfase na pregação cristocêntrica, ou seja, onde o centro é Jesus e não o homem. Nós devemos sempre lembrar de João Batista que disse, convém que ele cresça e eu desapareça. E eu ficaria muito contente se alguém entrasse em contato comigo e dissesse, olha, de acordo com aquilo que você falou do Evangelho de Deus, eu aprendi sobre Jesus, sobre a vontade de Jesus, sobre o que Jesus espera de mim. Não é o que o Edivaldo espera, não é o que o Edivaldo acha. Não, isso não tem valor nenhum. Né? Se você puder confirmar aquilo que você ouve de Jesus, que eu estou falando,
e você falar, olha, aprendi de Jesus, a missão está cumprida. Mas se você pregar, o Edivaldo ensinou, o Edivaldo falou, vamos fazer porque o Edivaldo falou, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Até porque, em Mateus capítulo 11, verso 28, o conselho de Jesus qual foi? Aprendei de mim. Então nós estamos aqui para aprender de Jesus. É por isso que nós nos esforçamos para falar o que Jesus falou. Então a boa nova nesse momento aqui, é que o ser humano, aquilo que o ser humano precisa, vem de Deus, não vem do homem. Isso faz com que o Evangelho aproxime o homem de Deus. É isso que nós queremos, aproximar as pessoas de Deus. Não queremos aproximar as pessoas de homem nenhum, de pregador nenhum. Queremos aproximar as pessoas de Deus. É claro que as pessoas às vezes, mas eu gostei daquilo que você falou, ótimo, não tem problema. Desde que aquilo que eu falei, você possa confirmar e dizer, Jesus me ensinou através de você. Essa é a palavra correta, né? Olha uma coisa interessante, que o Evangelho, a gente precisa saber, né, que o Evangelho, ele nos aproxima de Deus, e é necessário saber que se ele nos aproxima, a contrapartida nós estávamos longe. É óbvio, né? Sim. Porque se Jesus ele nos trouxe o Evangelho, a origem está em Deus. E Deus enviou para que nós nos aproximássemos dele, é porque a gente estava longe. Né? E já na época do profeta Isaías, olha o que Deus diz. Em Isaías 59, versos 1 e 2. Em Isaías 59, versos 1 e 2, você poderia ler essa para nós? Só para meditarmos um pouco. Vocês não precisam nem meditar, é só escutar o que Deus tem a dizer. Né? Isaías 59, versos 1 e 2. Ok, diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão escondido. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Estamos afastados, estamos longe. E qual é o motivo disso? O nosso pecado. E Jesus veio para remover essa barreira. Então, se o Evangelho ele tiver qualquer outra origem, não remove a barreira. Não remove. O ser humano continua preso nas garras do pecado. Às vezes só muda o pecado, né? Porque às vezes a pessoa vivia na imoralidade, abandona a imoralidade, mas depois começa a exigir de Deus certas coisas, com uma atitude completamente fora daquilo que ele espera dele e de qualquer um de nós. Bom, meu amigo, agora são 10 horas mais 32 minutos, nós vamos fazer um intervalo, vamos ouvir mais um louvor, e daqui 2 minutinhos nós vamos voltar. Por favor, não saia daí. Bom, né? Muito bom. Edivaldo, e o Evangelho do coaching? Esse é o Evangelho do coaching, que é o atual. Sim. Eu vi frases, vídeo do cara dizendo Jesus é o centro do Evangelho, mas você é o centro de Jesus. Bonito, né? Mas nossa, mas não, aí você fica mal. Aí quem fica no centro depois? Claro, não, você imagina, se Jesus é o centro do Evangelho, isso é magnífico. Mas ao mesmo tempo, mas de Jesus é você que é o Jesus. É bonito. É como se Jesus dependesse da gente, né? Nossa, puxa, rapaz, chegamos em pontos inacreditáveis. Estamos nos afastando cada vez mais. Meu Deus, se a gente perguntasse, eu estava lendo alguma coisa sobre o Charles Spurgeon, né? Ele dizendo lá, escreveu que a
as reuniões de oração deveriam chamar reuniões dos remanescentes. Cara, pouquinha gente, então, será que passou na cabeça dele o evangelho do coach? Será que ele pensou, será que um dia alguém vai chegar nesse estágio? Eu acho que não. Porque é absurdo, né? Há 100 anos, a gente não poderia pensar num negócio desse. Chegaria a esse ponto, mas não, para aí, não. Como que alguém vai dizer que muito triste é que o homem é o centro de Jesus? Aí é como se Jesus girasse em torno do homem. Mas que somos nós que dependemos dele, e não o contrário. E não o contrário. Tá tranquilo o tempo aí? Muito bem, nós estamos de volta com o programa Momento com Deus. Esta quarta-feira nós estamos encerrando a nossa série de meditações falando sobre as expressões do Evangelho, e hoje nós estamos meditando, refletindo na expressão que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 14, que é a expressão o Evangelho de Deus. Nós estamos muito gratos pela sua vida, gratos a Deus pela vida do irmão Edivaldo, e nós gostaríamos de agradecer ao irmão Anísio, que nos ouve lá em Picos, no Piauí. Por meio da rádio, Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos, viu, Anísio? Isso é muito bom. Muito obrigado, continue orando por nós, tá certo? E a você que nos ouve em Salto de Pirapora, aos alunos da Escola da Bíblia, nosso muito obrigado, Capela do Alto, Sorocaba que nos ouve, muito obrigado. Bom, dito isso, Edivaldo, vamos lá? Vamos continuar, né? Vamos lá. Batalhando pela fé. Batalhando pela fé. É isso aí. Então, Raimundo, como nós já falamos, estávamos afastados de Deus, né? E Deus, ao enviar a mensagem do Evangelho, cuja origem está nele, Ele mesmo? Isso é incrível, né? É incrível. Ele mostra o interesse que ele tem por nós. Sim, né? claro. Ele mostra o interesse que ele tem por nós. E